27 de setembro, os passos de Deus. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Gênesis capítulo 3, versículo 8. As aparições de Deus na Bíblia são chamadas de epifanias e teofanias, e normalmente elas são acompanhadas de fenômenos impactantes como vozes, relâmpagos, trovões e até som de trombeta. Mas também podem ocorrer de forma discreta, como foi o caso de Abraão, recebendo a presença do Senhor e seus anjos. Isso está escrito em Gênesis capítulo 18. Por isso, existem diferentes compreensões sobre como Deus teria aparecido para Adão e Eva depois da sua queda. Como eles ouviram a voz de Deus se aproximando? É interessante notar que no dicionário de hebraico, a palavra voz também pode ser traduzida como som ou trovão. Desse modo, alguns comentaristas afirmam que a expressão a voz de Deus se refere aos sons feitos pelos passos do Criador que vinha para falar com Adão e Eva, agora em pecado. Outros comentaristas supõem que o texto fala de uma aparição terrificante do Senhor, vindo com o som de um grande trovão e um vento tempestuoso. Esse cenário de juízo é o que teria provocado a reação de fuga do casal. A meu ver, as duas possibilidades não são excludentes, mas sim complementares. Veja, considerando que Deus sabia do pecado de Adão e Eva, o modo como ele desce para encontrá-los pode ser comparado ao ímpeto de uma mãe correndo para a Cracolândia ao ouvir que seu filho estaria ali entre os drogados. A Bíblia não descreve Deus como um ser destituído de sentimentos, pelo contrário, ele sofre e se importa com seus filhos. Em vários textos bíblicos, a imagem humana de um pai, de uma mãe ou até mesmo de um marido traído foi sempre usada para ilustrar, ainda que imperfeitamente, o sentimento de Deus por nós. Dá para imaginar a voz de Deus, uma voz paterna, gritando: Adão, Eva, onde vocês estão? Não fujam de mim! Exceto pela urgência do resgate, aquela chegada de Deus não foi diferente das anteriores. Então, por que Adão e Eva correram? Foi o pecado que transformou um chamado de amor em um grito aterrorizante. O problema não era a voz de Deus, mas a culpa que eles carregavam. Assim também será na vinda de Cristo. Não haverá dois eventos separados, um para os salvos, outro para os perdidos. Será um evento só. É a nossa condição naquele dia que determinará se olharemos a volta do Senhor com alegria ou com terror. E quanto a você, como quer encarar a volta de Jesus? Com alívio ou com angústia? Algo a se pensar. Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor, sabemos que breve Jesus voltará. Queremos ver esse dia, Senhor. Almejamos esse dia. Mas, querido Pai, permita que esse momento da volta de Jesus seja para nós um alívio, um refrigério, e não um momento de angústia e de pânico. Queremos ver o nosso Salvador como alguém que nos ama, e não como alguém que vem para nos punir. Eu sei, Pai, que tudo vai depender da nossa decisão e do nosso comportamento. A graça que nos transforma ou a culpa que carregamos poderão ser o diferencial do nosso comportamento naquele dia. Alguns dirão: esse é o Senhor em quem nós esperávamos e Ele nos salvará. Outros correrão para as rochas e pedirão às pedras que caiam sobre eles e os livrem da ira de Deus e do Cordeiro. Ah, Senhor, que dia paradoxal será a volta de Jesus. Seja como for, que estejamos entre aqueles que estarão gritando aleluia, louvado seja o Senhor que veio nos buscar. Esse é o desejo da nossa alma e da nossa oração nesse momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe você hoje.